O que quer dizer essa frase que você usa muito, inovação da boca para dentro? Essa frase está dirigida totalmente para empresas. As empresas, todo mundo fala inovação hoje. Ninguém é contra a inovação, do ponto de vista... sustentabilidade. Ninguém vai assim, não aprova, não. Todo mundo é a favor da inovação. Só que muito pouca gente investe na inovação. Fica muito sem saber muito bem o que é uma área meio nebulosa, eu acho, que tem as empresas. O que é exatamente inovação? E como implementar isso? Porque como a gente vai ver num vídeo mais para frente, as empresas são organismos vivos, como se fosse, sei lá, como se fosse uma pessoa. Então essa pessoa tem uma personalidade, tem uma cultura, tem um jeito de ver o mundo, tem os seus dogmas, tem suas crenças. E seus medos. Tem seus medos. Então, como as pessoas... Tem gente que tem dificuldade em criar. Não porque elas não tenham capacidade, é porque elas não sabem como. Se a gente ensinar elas o caminho das pedras, elas vão melhorar nesse aspecto. Mas como elas não sabem, as empresas não sabem como inovar e eventualmente não procuram, inclusive, uma ajuda especializada, fica muito naquela assim, pessoal, precisamos ser mais criativos, né? Eles ficam estimulando os funcionários, precisamos ser mais criativos, né? Mas isso não acontece porque alguém diz que você precisa ser mais criativo. Mas você eu já ouvi você falando que, independente disso, também acontece delas quererem ser criativas, contratar pessoas para serem criativas, abrir uma brecha e não aceitarem. O que é isso? É a mesma coisa, você está falando da cultura. Principalmente multinacionais. Multinacionais têm uma estrutura, uma cultura muito sólida. Até onde vai? Porque isso é uma reclamação que a gente ouve sempre das pessoas quando a gente participa, quando a gente faz treinamentos. Ok, eu preciso ser mais criativo, mas até onde eu posso ir? Porque existe o limite da cultura da empresa, que ninguém pode ultrapassar. Ninguém tem alvará para ultrapassar. Então como é que faz? Justamente eu diria que é uma criatividade de sintonia fina. Às vezes é só uma melhora aqui, uma melhora ali. As pessoas pensam muito em inovação, como criar coisas extraordinárias, inovação de ruptura. E, ok, ruptura é inovação, mas tem inovação se as pessoas descobrirem um jeito de economizar a luz no escritório. Isso é inovação. Tudo é inovação, desde o pequeno até igual a criatividade, né? Desde a pequena coisa até a grande. Então, muitas vezes... a desculpa que a gente mais ouve é não temos tempo. Não temos tempo, já temos muita coisa para discutir, para resolver no dia a dia, a gente não tem um tempo para pensar em novas ideias. Desculpa, porque 10 minutos por dia, 15 minutos por dia você dedicar a isso, alguma coisa pode surgir. A gente já fez treinamentos, já ouviu colegas comentando que até se contrata, faz todo o processo e chega no final das contas e fala assim, mas não temos tempo de implantar essas ideias que a gente teve. Assim, é muito mais profundo do que simplesmente ter ideias. É um pouco o que a gente falou no outro vídeo. É um processo que demora para ser implementado porque não faz parte do mindset da empresa. Então, para você implementar uma coisa nova, precisa existir todo um processo interno. E tem que vir de cima, né? Tem que vir de cima da pirâmide. Tem que ser assim, o presidente. E o que tu me diz? Porque senão, só terminando, tem que vir do presidente, porque para desistir é 2 palitos, né? Não dá, não conseguimos, não temos tempo. Não, o presidente está mandando... O CEO está mandando fazer isso, ele quer ver novas ideias. Aí as pessoas são meio que obrigadas, e a gente já sabe disso pelo nosso estudo, que quando a pessoa é meio que obrigada, ela vai mais longe do que quando ela decide a hora que ela achar que não tem mais ideia. Não, ela é obrigada a ir mais longe, aí ela consegue ter melhores ideias. Eu concordo quando tu fala que é o medo e a cultura da empresa, mas tem empresas que elas têm uma cultura de inovação bem conhecidas, mas tem os seus escritórios de inovação fora. Por que isso?
Se elas têm essa um pouco essa coisa. É o medo de contaminar o resto da produção? É talvez um pouco dessa coisa da dificuldade de se juntar o dia a dia, né, de conseguir adequar o tempo das pessoas, o dia a dia que elas têm que resolver, com uma outra coisa, inclusive para a qual elas não foram contratadas. É um assunto meio nebuloso ainda. Será que a empresa tem que treinar todos os funcionários para ser inovadores? Ou ela tem que ter um departamento só para isso? Isso é uma discussão. Isso aí não tem um consenso sobre isso. Porque se por um lado as pessoas não têm tempo de cuidar e não foram contratadas para ter novas ideias, elas são as pessoas que têm mais condições de ter novas ideias, porque elas estão ali no centro das coisas, ela sabe como a coisa funciona, então ela sabe que mecanismos ela pode interferir e aonde que ela pode fazer um departamento externo, ou até dentro da própria empresa, mas separado. Talvez ele não tenha essa profundidade de saber assim, exatamente ali como que eu posso interferir naquele processo, né? Então é complexo mesmo. Eu gosto muito de uma história que tu conta de uma linha de produção de umas caixas que... Então, essa história eu já ouvi falar não sei quanto tempo, mas tinha uma empresa que estava com problema de produção que caixas vazias, sei lá, de escova de dente, iam pro ponto de venda. O cliente ia lá comprar, a caixa estava vazia, seladinha, tudo estava vazio. E aí era um problema na produção e eles estavam com dificuldade de resolver, contrataram uma empresa e essa empresa, né, cobrou uma fortuna, e aí criaram uma máquina bem sofisticada que pesava na linha de montagem, né, pesava a caixa. Se ela não tivesse com aquele peso definido, que tivesse um produto dentro, vinha um braço, ele, né, mecânico, fazia assim, empurrava e jogava para fora e tal. E depois que colocaram a máquina, realmente nunca mais tiveram reclamações, nunca mais tiveram problemas com relação a caixas vazias. E aí, um dia um dos executivos resolve lá no que se chama chão de fábrica, né, vai lá ver como funciona, chega lá, a máquina que custou uma fortuna está desligada. Aí ele vai dizer, está desligada, mas não temos mais problemas. Aí chamou o encarregado falou assim, não, essa máquina deu muito problema, toda hora quebrava, toda hora não. E aí ela se confundia, e a gente teve uma outra solução, a gente fez uma vaquinha aqui entre o pessoal aqui, a gente comprou aqueles ventiladores bem grandes e fortes, e aí pôs do lado da esteira, a hora que a caixa passa vazia, o ventilador, ou seja... perguntou para alguém lá de baixo qual solução poderia ter, né? Geralmente a pessoa está num escritório, está lá, né? Tem todas as teorias, tem todas as condições de pensar em novidades e tal, mas às vezes a coisa é simples, às vezes é uma coisa até banal, porque a questão é resolver um problema, não é ser genial, não é fazer, nossa, como inovação. Não, é resolver um problema de uma forma adequada, se possível econômica. Então, a gente fala de inovação em empresa, por isso que a sua pergunta inicial, né, inovação da boca para dentro, porque é um processo. Da mesma forma que as pessoas querem ficar criativas de um dia para o outro e não vão conseguir, uma empresa não vai absorver o conceito de inovação de um dia para o outro só porque quer, ou só porque está na moda. Eu falo que está na moda não é porque precisa mesmo, mas é porque todo mundo fala, então precisa ter. Mas acontece outra coisa curiosa nesses processos. Precisamos ser mais criativos, mais criativos. Aí os gestores não são preparados para lidar com isso, e aí vem uma pessoa com uma ideia, porque você vai ouvir 10 esdrúxulas também. Você está pedindo para as pessoas trazerem ideias, você vai ouvir 10, e aí a pessoa fala assim, não, você está louco. Acabou, essa pessoa nunca mais vai apresentar ideia nenhuma. A gente já viu, existem softwares, né, bem complexos, bem complicados, mas muito interessantes, que são uma espécie de rede social da inovação, que todos os funcionários se cadastram lá e eles podem dar ideias, aí os outros podem comentar, podem dar like, podem não dar like, aí as ideias que são mais
comentadas e que tem mais like vão para um comitê, aí sim um comitê já que vai pensar que ideia que vai para frente, enfim, é bem interessante. Aí é um jeito de você fazer com que todo mundo participe do processo. Por isso que eu falei assim, não existe um consenso se você vai trabalhar com as pessoas do dia a dia ou você vai colocar num outro, contratar uma empresa ou fazer um departamento específico de inovação na empresa. Eu acho que depende, né? Mas fundamentalmente é tomar a consciência de que as pessoas e as empresas têm o mesmo processo. Não é de um dia para o outro. Não é porque quer, não é porque decidiu, não é porque acha legal e simplesmente fala assim, vamos inovar e não faz nada para isso. Tem que estimular as pessoas, tem que cobrar as pessoas e tem que dar condições para as pessoas de desenvolver novas ideias.